Você está fazendo parte de uma grande história que o Senhor já escreveu sobre este lugar. Deixa eu dizer algo. Como meu coração arde para sair lá de Oakland para vir aqui. Porque quem viu sabe, e quem não viu verá a grande promessa do Senhor sobre vocês, sobre nós. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos a vida da tua filha nas tuas mãos. Nós declaramos sobre a vida dela que o Senhor continue dando força, o Senhor continue dando sabedoria para guiar, Senhor, este rebanho que o Senhor confiou à mão deste casal. Pai, pessoas de bom coração, de mente limpa, pessoas que amam acima de tudo, e isso sim, Pai, é o apacentamento. Pai, traga recurso aonde eles menos imaginam. Pai, que venha de fora, telefonemas vão tocar, mas a tua obra permanecerá de pé, e grande é a vitória, o que o Senhor está fazendo sobre este lugar. Usa a tua filha, Pai, como um canal de bênção sobre as nossas vidas, e que cada palavra que sai dos lábios da tua filha seja palavras vivas, e que seja a maior revelação e profecia que é a tua palavra. Continue usando, continue guiando, mas o Senhor é toda glória, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Vamos celebrar bem forte em nome de Jesus. Quão especial esta noite, tantas celebrações, celebração do Dia das Mães. Quantos estão longe das mães aqui, né? E quantas são mães neste lugar? Quantos não têm a mãezinha mais? E você que tem, dê valor, celebre a vida da tua mãe. Pelo louvor. Quão especial esse momento. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o legado de uma mãe. Qual é o seu legado? Qual tem sido o seu legado como mãe? O que você tem ensinado para os seus filhos? Talvez o legado que a tua mãe deixou, ou que a tua mãe te ensinou, não foi o legado do trono de Deus, mas ela te educou, ela te orientou. E quantas vezes nossas mães erraram, e quantas vezes nós como mães erramos tentando acertar. Legado de mãe. Em Atos 16:1 diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele era filho de uma judia crente e de um pai grego. Jogo desigual. Como aquela mãe poderia ensinar ao seu filho a crer no único Deus, já que o esposo dela era grego
não deve ter sido fácil. Vamos orar neste momento. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar a corações nessa noite, que o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Que assim como essa palavra ardeu ao meu coração, Pai, venha arder no coração dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 1,5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Tua mãe Eunice, a judia crente. Uma fé sem fingimento. Uma fé que era verdadeira. E que era tão verdadeira que Paulo via através de Timóteo a graça derramada sobre Eunice e Loide. Loide era sua avó. Eunice, uma judia crente, casada com um grego. Ela ensinou o seu filho Timóteo a ser uma pessoa íntegra, que amava ao Senhor. Ela ensinou o filho no caminho que ele deveria andar. Ela não sabia qual seria o caminhar dele, mas ele foi ensinado por ela. Eunice deixou um excelente legado na vida de Timóteo. Timóteo era uma pessoa de fé, sem fingimento, como falou ali em 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Eunice ensinou muito bem. Amém. Porque ele não tinha dúvida do que Timóteo carregava. Aleluia. A grandeza de Deus que Timóteo carregava. Olha o quão lindo isso é, gente. É muito lindo. Ele foi cooperador. Ele foi obreiro. Romanos 16:21 diz assim: saudavos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Ele foi cooperador, ele foi obreiro, ele trabalhou para o Senhor. Então ele foi uma pessoa de fé, ele foi um cooperador para o reino, ele foi um obreiro, ele trabalhou para o Senhor. Ele foi ensinado pela sua mãe Eunice, eu acredito pela sua avó Loide também, na fé. Timóteo foi fiel para com Deus. 1 Coríntios 4:17 diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a
ensino em cada igreja. E aqui Paulo diz, né? Meu filho amado e fiel no Senhor. Será que nós temos ensinado aos nossos filhos a serem um filho de fé, filhos com fé, um cooperador no reino e fiel para com Deus? Ele também levou ânimo às pessoas. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Que eu me sinta animado também. Ou seja, ele levava ânimo às pessoas. Com a palavra do Senhor, ele levava ânimo. Ele levava as boas novas. Então, Timóteo foi ensinado a ser uma pessoa de fé sem fingimento, cooperador obreiro, fiel para com Deus e uma pessoa que levava as boas novas, ânimo. E ele foi servo. Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha o quão precioso esse jovem foi. Olha o quão preciosa essa mãe nos ensina. Como direcionar os nossos filhos. Ele era um irmão em Cristo, ministro do Evangelho, o qual ele fortalecia e exortava as pessoas. Em 1 Tessalonicenses 3:2 diz assim: E enviando nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da nossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. O nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E qual era o benefício disso tudo? A fé e exortação. Ele exortava. Ele não só levava as boas novas, mas era necessário também exortar. Quantas vezes a gente precisa exortar os nossos filhos? Exortar o nosso irmão. Não vai por aí não tá legal. Ele foi uma pessoa de fé, amorosa, uma pessoa efetuosa em levar o Evangelho. 1 Tessalonicenses 3:6 diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Agora, porém, ele retorna trazendo as boas novas com amor. Ele era uma pessoa ensinável.
1 Timóteo 1,18 diz assim: esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Ele foi exortado. Ele foi direcionado. Nem sempre quando a gente é exortado é algo ruim. É difícil receber uma exortação. É difícil ser chamado a atenção, mas é necessário. Para quê? Para que a gente continue na peleja, para que a gente não saia do foco, para que a gente não saia do caminho. É necessário. Às vezes a gente pergunta, mas por que isso? Mas por que aquilo? As pessoas não gostam de serem exortadas, chamada atenção. Mas é necessário. É necessário para a gente não sair do caminho, não sair do foco, não sair da vontade de Deus. É necessário sermos ensináveis. Ele foi ensinável, foi confiável, uma pessoa confiável, uma pessoa reta. 1 Timóteo 6,20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Guarda o que te foi confiado. A gente precisa guardar aquilo que foi confiado. A gente precisa evitar, não participar de falatórios. Falatórios inúteis que a palavra diz. Inúteis e profanos. Isso causa confusão. Foge dessa mesa. Foge da mesa o qual para falar do seu irmão. Para falar sobre a tua liderança. Para falar sobre sei lá o quê. Se é inútil e profano, fuja. Porque não vai te trazer crescimento, não vai te trazer a lugar nenhum. Será que nós temos ensinado aos nossos filhos ser uma pessoa de fé, um cooperador, ser fiel a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas? Será que nós, como mães, temos levado ânimo aos nossos filhos, ensinado os nossos filhos a levar ânimo ao próximo? Será que nós estamos ensinando o nosso filho a servir? Servir ao colega, servir ao próximo? Eu vou expor o Pedro hoje um pouquinho. Semana retrasada, ele chegou com a dor em algum lugar. Aí meu filho, o que você está com a dor? Ele, mãe, o colega se machucou. E eu carreguei o meu colega. O Pietro é um menino que ele serve e que ele se preocupa com seu amigo, com seu colega. E quantas vezes o Pietro, não é algo saudável, mas quantas vezes ele se prejudica para proteger um amigo. Eu falei, mas como é que você carregou esse menino? Ah, mãe, eu carreguei. Ele se machucou, eu ajudei ele. Eu creio que ele está sendo um servo, está servindo,
Assim como os meninos estão servindo ali na frente, assim como o Davi está servindo ali atrás, aprendendo, assim como a Nathalie, que é filha da Vivi, a Nathalie serve aqui com a gente. Assim como o Iago daqui uns dias vai estar nos servindo também ali na bateria, eu creio. Em nome de Jesus. Assim como tantos filhos aqui, com tantos talentos, que a gente tem aqui presente neste ambiente, estarão servindo. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem ensinado seus filhos a serem servos, a amar a Deus sobre todas as coisas, serem contribuintes para o reino do Senhor. E nós os fortalecemos e os exortamos. Meu filho, não vai por este caminho. Enzo, eu falo para o meu filho, filho, não fala assim. Não faz isso. Isso não é legal. O que eu estou fazendo? Estou exortando ao Enzo. Exortando ao Pedro. Pedro, não age dessa forma. E é o que nós temos que ensinar. E nós não podemos nos cansar, porque quantas de nós, mães, tem horas que a gente fala, nossa, nem eu estou me suportando, porque eu falo a mesma coisa 10.000 vezes. Vai escovar o dente, vai tomar banho, faz isso, faz aquilo, cuidado, não sei o quê. E a gente se sente chata. Nós somos chatas, sinto muito, mulheres. Mas eu quero saber, eu tenho uma pergunta. Não levantem a mão, por favor. Eu tenho certeza que aqui nós temos várias judias crentes. Várias judias crentes nós temos aqui nesta noite. Mas eu tenho certeza que nós não temos pais gregos aqui nesta noite. Amém. Eu tenho certeza que são homens do Senhor. São homens que são usados em casa. São homens que têm todo o... como é que se fala? Eu esqueci a palavra. Que tem toda a autoridade em casa. Amém. Autoridade do alto, autoridade do céu, autoridade que vem do Senhor em seus lares. E que ajuda a sua ajudadora, a sua colaboradora a ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. Amém. Que o Senhor, esta noite, venha trazer renovo sobre cada mãe, sobre cada pai. Não ao pai grego, mas se tiver algum pai grego, esse pai grego vai conhecer ao Senhor. Amém. E vai conhecer de perto, não vai conhecer de longe, pela esposa, pelo filho Timóteo, ou pela esposa Eunice, ou pela sogra Lloyd. E vai ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Aleluia. Que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Que nós venhamos refletir Jesus, mesmo com a nossa pequenez, sobre a vida dos nossos filhos. E que eles venham amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu coração. Que nós venhamos ser essa mãe Eunice. Eu estou quase sendo uma avó Lloyd, mas por enquanto ainda sou uma mãe Eunice. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Eu amo essa palavra. Eu amo ver o quão importante esta mãe foi para a vida do seu filho. E quando eu falei assim, nossa, eu vou
tinha uma palavra pronta e eu falei assim, ai, vou levar aquela palavra lá. Falei, não. Aí veio assim, fala sobre Eunice. Falei, não, vou falar sobre Maria, mãe de Jesus. Porque não existe mãe, né? Assim, de nome, mas que Maria, né? Aí, e Eunice martelando na minha cabeça, Eunice martelando na minha cabeça. E eu comecei a ler, e reli. Falei, acho que eu vou falar sobre Maria. Mas saiu Eunice da minha cabeça. Eu falei, então eu vou falar sobre Eunice. O qual lindo legado que ela deixou sobre a vida de Timóteo, que foi um grande homem, um grande pregador, um grande homem de Deus, que andou com Paulo, que também era um grande homem de Deus, pregando, falando do amor do Senhor, exortando, e que os nossos filhos, em nome de Jesus, venham ser como Timóteo. Em nome de Jesus, que eles venham ser usados e ousados para o Senhor, para o reino do Senhor. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a noite de vocês. Que não só hoje venha a ser o dia das mães. Nosso dia são todos os dias. E a gente exerce o papel de mãe e o papel de pai todos os dias, né? E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos deu graça para isso, né? E só com a graça dele, com a misericórdia, com a graça dele sobre as nossas vidas, que a gente consegue caminhar no caminho. Amém, igreja? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é linda, Senhor, e a tua palavra nos ensina, nos exorta, mas a tua palavra também nos encoraja, Senhor. A tua palavra também, Senhor, vem e nos deixa satisfeitos e alegres, porque o Senhor sempre tem o melhor e sempre vê o melhor para os teus filhos. Obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor, Deus. Obrigada, Jesus, porque tu és grande, porque tu és maravilhoso, porque tu és fiel. Ser com cada mãe aqui neste lar e com cada pai também, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os lares, Senhor. E que nenhum mal, Pai, alcance o lar, a casa, a família, a saúde dos teus filhos, ó Deus. Eu jogo por terra, em nome de Jesus, qualquer investida de Satanás, qualquer confusão, qualquer coisa que não venha de ti, Senhor, em nome de Jesus, que bate em retirada nesta noite. Que o teu amor, Pai, invada cada família. Em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.